O telescópio mais poderoso do mundo, o James Webb, dá aos cientistas uma visão sem precedentes. O universo entregando notáveis descobertas que continua a entusiasmar o mundo científico e acabou de fazer isso novamente. Em um estudo recente de pesquisadores da Endeavour, que direcionaram um telescópio Webb em direção à notável Whirlpool Galaxy M51 e descobriram detalhes incríveis nas cavidades vazias e brilhantes, como filamentos nos espirais da propagação da galáxia. Esta é a imagem que os cientistas estavam esperando. Bem-vindos ao Ciência Revelada. Nossa jornada começa agora. Esta imagem hipnótica, lançada recentemente, nos permite olhar dentro de uma galáxia em espiral, flutuando a cerca de 27 milhões de anos-luz de distância do nosso planeta. As regiões vermelha escura traçam poeira filamentar quente, que permeia o meio da galáxia. As regiões vermelhas mostram o reprocessamento da luz de moléculas complexas, formando-se em grãos de poeira, enquanto as cores laranja e amarelo revelam as regiões de gás ionizado, recentemente formados. Utilizando dois de seus mais fortes instrumentos, a câmera próxima ao infravermelho e um instrumento infravermelho médio-MERI, o telescópio James Webb nos deu duas perspectivas desse objeto celeste. Ambos os dispositivos são construídos para capturar um universo distante, decodificando via infravermelho os sinais luminosos vindos de longe. Estrelas e galáxias com distâncias de 27 milhões de anos-luz da Terra. A imagem de James Webb é uma da série de observações destinadas a esclarecer ambientes estelares e suas formações fora da nossa galáxia, a Via Láctea. Descoberta pela primeira vez em 1773 pelo astrônomo francês Charles Messier, a galáxia redemoinho Acan 51 é um dos objetos mais conhecidos do céu noturno e faz parte do catálogo Messier. O M51 é conhecido como espiral por conta de sua estrutura giratória, que parece água escoando ao redor de um ralo, e está localizado a 27 milhões de anos-luz da constelação de Canis-Venertete. Portanto, a imagem do redemoinho que estamos vendo é de 27 milhões de anos atrás. Aposto que você nunca viu uma imagem como a que acabou de ser capturada pelo telescópio James Webb. Este é um novo vídeo do telescópio mais avançado do nosso planeta. Não representa apenas uma viagem pelo espaço, mas uma viagem ao passado. Para você ter ideia, no espaço, as distâncias são enormes e a luz leva tempo para chegar até nós. Quando observamos objetos celestes como estrelas, não estamos vendo o presente, mas o passado. Por exemplo, o que vemos agora de uma estrela pode ter acontecido há 27 milhões de anos, devido à finita velocidade da luz, como é o caso do M51. O feedback estelar tem um efeito dramático no meio da galáxia e cria um efeito complexo de nós, como grandes bolhas negras, segundo a Agência Espacial Europeia, que ajudou a construir o telescópio e o lançou ao espaço no ano passado, a partir do seu polo espacial da Guiana Francesa. O feedback estelar é um termo usado para descrever o derramamento de energia das estrelas, e é um mecanismo importante que influenciam diretamente as taxas de origem das estrelas. De acordo com o entendimento da Agência Espacial, o feedback estelar é fundamental para o desenvolvimento de modelos universais precisos, que definem com mais exatidão a origem das estrelas. O redemoinho tem um irmão mais novo. O efeito gravitacional do parceiro menor de M51 é considerado parcialmente responsável pelos diferentes braços espirais. Quando o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem de M51 há mais de uma década, a equipe que estava por trás da observação disse que mal podia esperar para ver a mesma imagem com o planejado telescópio James Webb. A observação de M51 faz parte de uma série intitulada como Feedback em Aglomerados de Estrelas Extragalácticas Emergentes, ou FESTA, em resumo. As observações da FESTA têm como objetivo investigar e encontrar berçários de estrelas em galáxias diferentes da Via Láctea. Outros observatórios oferecem vislumbres das formações estelares.
a formação da teia telescópica como estrelas antes e depois que destruíram seu gás natural e expandiram para nuvens de poeira com sua energia. Pela primeira vez, os astrônomos podem ver aglomerados de estrelas se desenvolvendo a partir de sua nuvem de nascimento em galáxias fora do nosso grupo local. Usando o telescópio Webb, eles podem calcular quanto tempo isso leva para que as estrelas contaminem o gás com metais recém-produzidos e o eliminem. Estudando esse processo, os cientistas esperam obter uma melhor compreensão de como o ciclo de formação das estrelas e o enriquecimento de metais são regulados nas galáxias, bem como as escalas de tempo de nascimento e morte dessas estrelas. E foi exatamente isso que o James Webb fez com sua mais recente descoberta, a nebulosa do Anel. Com seu exército de sensores infravermelho de última geração, o Webb conseguiu obter imagens que fornecem resolução espacial e sensibilidade espectral sem precedentes em relação a todo aquele caos cósmico, de acordo com a Agência Espacial Europeia. Isso significa que o telescópio espacial, que fica a cerca de 1,6 milhões de quilômetros da Terra, foi capaz de revelar detalhes sobre a estrutura da nebulosa em anel que os cientistas simplesmente não haviam percebido. Quando vemos as imagens pela primeira vez, ficamos impressionados com a quantidade de detalhes nelas. O anel brilhante, que dá o nome da nebulosa, é composto por cerca de 20 mil aglomerados individuais de gás de hidrogênio molecular denso, cada um deles tão massivos quanto a Terra. Dentro do anel, há uma faixa estreita de emissão de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou HPAS, e foi encontrado moléculas complexas contendo carbono que não se esperavam encontrar na formação da nebulosa do anel. Fora do anel brilhante, vemos picos curiosos, apontando diretamente para longe da estrela central, que são proeminentes no infravermelho, e eram vagamente visíveis nas imagens do telescópio espacial Hubble. Acredito que isso possa ser devido às moléculas que podem se formar nas sombras mais densas do anel e são protegidas da intensa radiação direta da quente estrela central. Por exemplo, capturando comprimentos de onda de luz infravermelha emitidos pela nebulosa, também conhecidos como comprimentos de onda de luz, e são invisíveis ao olho humano. O James Webb revelou informações sobre a estrutura dos filamentos dos anéis internos, há aproximadamente 10 arcos concêntricos nas regiões externas do fenômeno. Essas características, em forma do alvo, na verdade foram uma surpresa. Esses arcos devem ter se formado a cada 280 anos. Como o centro da estrela estava se desprendendo de suas camadas externas, quando uma única estrela evoluiu para uma nebulosa planetária, não há nenhum processo que conheçamos que tenha esse tipo de período de tempo. Em vez disso, esses anéis sugerem que deve haver uma estrela companheira orbitando o sistema, tão longe da estrela central como Plutão está distante do Sol. Enquanto essa estrela moribunda está se desprendendo da atmosfera, a estrela companheira moldou o fluxo e o esculpiu. Roger Wesson, da Universidade de Cardiff, ofereceu uma explicação destacando que nenhum telescópio anterior possuía tal sensibilidade e resolução espacial para descobrir este feito sutil. Vale a pena notar que esta não é a primeira vez que o telescópio Webb aponta seus olhos hexagonais para a nebulosa do Anel. Recentemente, a máquina obteve imagens desse bolsão no universo em alta resolução, e os cientistas adicionaram hipnotizantes filtros verdes e roxos para criar a cena bastante gloriosa que admiramos neste momento. Esse marco na história da observação nebulosa do Anel, que significa mais do que seus componentes físicos. Isso é um símbolo da curiosidade humana e seus avanços. Desde os primeiros equívocos que levaram ao rótulo da nebulosa planetária até a tecnologia avançada da busca pela compreensão. Este fenômeno é paralelo ao crescimento da própria ciência astronômica. A nebulosa do Anel foi descoberta em 1779 pelos astrônomos Anthony Darquier e Charles Messier, e foi adicionada ao catálogo de Messier, que a encontrou ao tentar seguir o caminho de um cometa através da constelação de Lyra. Hoje, a nebulosa do Anel fica como um símbolo da arqueoastronomia. O anel colorido e os restos de uma estrela moribunda em seu caminho para se tornar uma anã branca.
é um lembrete marcante da nossa ligação cósmica. No estudo da nebulosa, não estamos apenas observando um objeto distante, estamos cruzando o presente, o passado e o futuro do próprio universo. Quando ela finalmente expirar em cerca de 5 bilhões de anos e se tornar uma anã branca, nós já não estaremos aqui para vê-la. Pode parecer bizarro que essas duas imagens distintas da mesma nebulosa podem ter cores tão diferentes, mas o James Webb observa em objetos comprimentos de ondas infravermelho, o que significa que os nossos olhos literalmente não conseguem lidar com tais imagens brutas. As imagens retiradas de dados apenas aparecem em preto, antes que os processadores traduzam os dados do infravermelho em comprimento de ondas de luz visível, e foi o que fizeram com a imagem, destacando certos aspectos da nebulosa em cada uma delas. Desde algumas observações mais profundas do universo, até estudos dos anéis de Saturno em nosso sistema solar, o telescópio James Webb está dando aos astrônomos uma visão inteiramente nova do espaço. Qual a próxima descoberta que o James Webb fará? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para nos apoiar. Até a próxima!